Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Kátia Aragão Recebe. Olha só, antes que a nossa aula comece, você já aproveita esse tempinho e dá um like para mim, porque isso é muito importante para que o meu trabalho chegue a muito mais pessoas e ajude a muito mais homens. Para quem ainda não me conhece, se você é novo aqui na nossa live, na nossa collab de quinta-feira, eu sou Kátia Aragão. Sou psicóloga e psicanalista especializada em sexologia, tenho 37 anos de atuação profissional e nesses anos, claro, já fiz mais de 100 atendimentos presenciais e online. Sou a fundadora do projeto Kátia Toca Você e do tratamento CDE de controle definitivo da ejaculação. Hoje, Kátia Aragão recebe um cara que vocês nunca vão esquecer dele, porque o nome dele é André Memória. Gente, André Memória é psicólogo clínico, é sexólogo e é, sobretudo, um cara de vanguarda, porque antes de saber que queria ser sexólogo, ele já se interessava pelas questões sexuais femininas. Eu vou deixar agora que o próprio André fale isso para vocês. Olá, meu querido, André já chegou aqui. Oi, André. André tá chegando. André tá quase para entrar. Gente, o André vai falar dele, vocês não vão esquecer. Imagina, alguém que se chama André Memória é para ficar na nossa memória todo o tempo. Opa, estamos quase entrando. Mais um minutinho e o André está entrando, gente. Opa, André, boa noite, André. Tudo bem, meu querido? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. André, eu estava dizendo que você é um cara de vanguarda. Me fala um pouco para o nosso pessoal de você, André. Olá, boa noite a todos. Kátia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema que é tão importante, tão maravilhoso. A gente precisa tanto falar sobre isso com grande frequência, né? Então, Muito, André. A gente conversou um pouco antes, e a minha história, ela lembra de uma revista chamada Revista Nova, que era Cosmopolitan? Cara, eu vou te dizer, eu só não digo que lembro demais, porque isso acusa contra mim. Mas eu lembro. Olha, quando eu comecei a me interessar, eu achei essa revista, e era a revista feminina, para quem não conhece, era a revista feminina mais famosa do mundo, né? Nossa, E aí, maravilhosa. assim que eu comecei a gostar de ler o assunto, eu conheci uma moça que era assinante da revista, e ela tinha todas as revistas, mais ou menos um acervo de 10 anos de revista. Meu Deus. Então eram umas 100 revistas mais ou menos. Aí ela pegou e perguntou: "Tu quer emprestado?" Aí eu quero. Eu li as 100 revistas. Nossa, que máximo, André. Esse foi um pouco da minha introdução no universo feminino, e quando eu comecei a entender que, eita, isso pode ser um trabalho. Eu posso começar a me adentrar, sim, me adentrar nesse campo. E aí eu fui investigar, fui ler mais, aí fui ler livros. O primeiro livro que eu li, assim, que eu mesmo comprei, foi de um ginecologista. Ele era até famoso antigamente, ele aparecia muito na TV, chamava Malcolm Montgomery. Nossa, Malcolm! Malcolm é meu amigo, cara! Malcolm Montgomery é meu amigo. Você sabe que Malcolm foi meu professor. Olha que legal! Cara maravilhoso! E aí, eu via muito ele e o José Bento, outro ginecologista, né? Que até hoje ele aparece na Globo, né? Aparece, José Bento é gente boa. Então eu comecei a achar, eita, que interessante. Sexualidade, universo feminino. Aí, pronto, eu comecei a pensar, eu posso estudar isso, eu posso ser feliz fazendo isso. Então fui lá fazer, aí fiz vestibular para
Eu moro em João Pessoa, na Paraíba, né? Então, Nossa, lugar é, horroroso. Com aí, essas praias, essas frutas maravilhosas. aí passei para a Federal daqui, aí fiz psicologia e depois me especializei em sexualidade humana e estamos aqui. Uhum. Que ótimo! Bom, e você sabe que nós escolhemos um tema. Gente, eu vou afastar um pouco a minha câmera, porque afinal de contas, eu quero que todo mundo veja o meu convidado e me veja também, né, gente? Vocês estão me vendo legal aí? Eu tô lhe vendo, tá muito bom. Então Tá um tá enquadramento beleza. muito bom. Então vamos para cima. Então, André, o nosso tema hoje, então, como o André se interessou muito pelo assunto sexual feminino, e eu, como sexóloga, trabalho com tudo isso, porém, eu faço Uhum, um trabalho exclusivamente masculino, que é o tratamento CDE de controle definitivo da ejaculação. E por isso uhum, mesmo, nós dois escolhemos falar dos desafios sexuais da relação a dois. André, uhum. eu te pergunto, como sexólogo, aí em João Pessoa, o número de mulheres procurando para questões de anorgasmia, gente, anorgasmia é a dificuldade da mulher de atingir o orgasmo. Esse é um número muito grande, André? Uhum. Olha, aqui o Nordeste, Kátia, ainda é uma região com muito tabu e o machismo ainda é muito grande aqui. Então, pelo Uhum, fato de eu ser um terapeuta homem, acaba uhum, que, infelizmente, poucas mulheres chegam para mim. É muito uhum, comum chegar para mim, porque eu acabei, como uhum, desde o começo da graduação, eu já me interessava pelo assunto e já ia me caminhando. uhum, Quando eu acabei a uhum, graduação, eu já fui para a sexologia e já me engajei na mídia local daqui de João Pessoa uhum, para falar sobre o tema. Então, muita gente sim, me conhece e me toma como uma referência para falar sobre sexualidade aqui. uhum, E aí as mulheres uhum, me procuram perguntando, André, eu tenho esse problema, N problemas nas questões sexuais, sim, mas eu não consigo tratar com você, porque você é homem. E aí você me recomenda hum, uma mulher? Isso acontece demais comigo. Eu ainda tento uhum, conversar um pouco. Olha, você não quer tentar, porque aí eu vou conversar sobre a ética profissional, né? Sobre uhum, que sim, que não faz diferença ser homem ou mulher. Mas claro que eu uhum, deixo a pessoa sendo confortável no que ela entende que é para sim, ela, né? Então, claro, para mim, infelizmente, não chegam tantas mulheres. Quando chega mulher, é uhum, muito mais casal, para mim. Chegam mais homens para interessante, mim aqui. Chegam mais homens para mim aqui. As é, mulheres que chegam para mim, eu trato uhum, muito mais aqui questões de autoestima, sim, autoimagem, tudo isso. uhum. Outras questões emocionais. Mas, André, eu vou te Sim. contar uma coisa. Eu trabalho em São Paulo esses anos todos e eu Uhum. fui uma das pioneiras a atender, inclusive, casais homossexuais. Porque casais Olha que heterossexuais, legal. outros profissionais também atendiam, muitos outros no Brasil todo. Mas Uhum. eu fui, se não a primeira, uma das pioneiras a atender casais homossexuais. E nunca vi nenhum tipo de queixa diferente nesses casais. As queixas eram Uhum. as mesmas. Mas eu Uhum. vou te surpreender te dizendo o seguinte: quando eu comecei a Uhum. trabalhar com sexualidade, isso há cerca de 37 anos atrás, Uhum. eu imaginava naquela época que eu teria um público feminino muito maior. Primeiro, Uhum. porque eu era mulher. E segundo, porque eu sabia que, dentre as disfunções femininas, a anorgasmia era de maior incidência. Uhum. E Uhum. qual não foi a minha surpresa, meu querido, que eu tinha, pelo menos nos 6, 8 primeiros anos, eu tinha 80% de homens para Uhum. 20% de mulheres. Então, Uhum. está me dizendo que aí em João Pessoa, aí no Nordeste tem a coisa do machismo, mas a gente sabe que o Sim, machismo sim. é mundial. Sim, E no sim, Brasil claro, mais claro. ainda. E eu fiquei Uhum. me perguntando esse tempo, nossa, mas por que será que eu, mulher, sexóloga, e eu tenho 80% de homens para 20% de mulheres? E só mais Uhum. tarde eu fui entender que é o seguinte: por vivermos num mundo machista, numa Uhum. sociedade falocêntrica, onde o gênero é Uhum. masculino, e quando eu fundei e dirigi o setor de sexologia aqui no SUS de São Paulo durante 5 anos,
né? Legal. Então eu via o seguinte, Marcelo, tanto na classe A como nas classes mais simples, de nível socioeconômico cultural mais baixo, que era o que eu atendia no SUS, Uhum. por sermos um país machista, era assim: se você tem um problema sexual, cara, você vai tratar e acabou. Isso era tão sério para o homem que para ele doía muito mais ter um problema sexual do que tratar. Uhum. Já a mulher é diferente. A mulher aprendeu uma coisa, cara, chamada fingir. A mulher fingia prazer. Sim. Então, as mulheres acabavam sendo muito mais pudicas, procurando muito menos o tratamento em sexologia do que os homens. Uhum. Hoje, André, 37 anos depois, isso é diferente. Eu tenho aí uma média de 60% para 40%, sabe? 55%, Uhum. 45% de homens e mulheres. A coisa é muito mais equilibrada. Mas no Uhum. início, meu querido, era muito parecido com o que você vive hoje aí no Uhum. Nordeste. Uhum. E Pronto, os homens? aqui não, para mim nunca chegou um casal homossexual. E eu fico muito triste com isso, porque eu Hum, gostaria muito de cuidar, mas não chegou até hoje. Já chegaram indivíduos, hum, mas hum, casais até hoje não. Nunca tive essa oportunidade aqui ainda. não é só pena, porque eu aqui atendi Uhum. muito casais de homens, casais de mulheres e Uhum. casais de homem e mulher. O que me surpreendeu todo o tempo, e me chamou a atenção, é que assim, eu nunca tive queixas diferentes. As queixas Uhum. dos casais eram as mesmas. A Sim, sim. sexualidade que não estava legal, quem é que era Uhum. mais controlador, sabe? Uhum. Quem queria comandar a relação. Então, assim, eu sou suspeita, né? Porque eu sei que um profissional da nossa área acaba amando a profissão, né? E Sim, eu sou suspeita, mas eu acho que foram experiências muito relevantes. E faço sim. isso até hoje, né? Faço isso Uhum. até hoje. Mas é uma pena, né, que no Nordeste isso ainda não aconteça com essa naturalidade. Mas é Uhum. compreensível, né? Nós também É, sabemos que o uhum. Nordeste é mais machista. Assim, é bom eu ressaltar que é a minha experiência também, né? Pode Uhum. ser que outros profissionais daqui tenham uma experiência diferente, Faz mas na minha sentido. experiência é isso que eu tenho encontrado, né? E Uhum, eu fico, uhum. eu espero muito fortemente que com o passar do tempo isso se modifique, que mais mulheres me Sim. procurem com anorgasmia ou Uhum, qualquer outro tipo de problema sexual, que mais casais uhum, gays me procurem, porque uhum, eu adoro tratar de todo tipo de problema sexual, eu acho uhum. muito interessante. Já E vi que cada. tu és É, um apaixonado. sim. Eu costumo dizer o seguinte: eu trabalho com prazer, em todos os sentidos. Que maravilha. Então é isso. Mas eu tô cada vez mais feliz porque eu entendo que com o passar dos anos, Uhum, e você pode dizer isso até melhor do que eu, as pessoas cada vez mais procuram ajuda, seja lá homem ou mulher, seja lá uhum. hétero, homo ou bi. E aí elas Sim, chegam mais fácil pra gente. Antes, elas demoravam muito ou nunca vinham. muito. E É agora não, é verdade. mais simples, né? As pessoas já Uhum. falam, elas podem perguntar no direct, por exemplo, do Instagram: "Ah, Sim. como é que é a terapia? Como é que é a terapia sexual?" Algumas pessoas pensam que a gente vai tocar nelas, vai ensinar a fazer sexo, né? E aí tirar as dúvidas. Isso é muito bom. Uhum. Isso é muito bom, eu acho que mudou muito, né? Porque a Aham. revolução sexual chegou ao Brasil na década de 60, né? A Uhum. gente ainda tinha no nosso Código Civil o Sim. direito do homem de devolver a mulher à casa dos pais se Uhum. não tivesse o selo de qualidade, né? Uhum. Então, assim, é muito recente. E isso de lá para cá já mudou muito, há muito mais de Sim. permissão. Mas você sabe, André, que o que você está falando de ser a sua experiência e ser a sua experiência, pode ser que os profissionais tenham experiências diferentes, mas eu fico pensando que você também me disse que você é uma referência em sexualidade aí. Sim. E aí eu Sim. lembrei que há cerca de 2 semanas, mais ou menos, eu fiz uma collab com uma sexóloga de Fortaleza, do Ceará. Uhum. E Uhum. ela me disse, Kátia, o que mais procuram no Ceará, as mulheres que mais procuram atendimento em vaginismo.
Cara, Sim. aqui em São Paulo, sabe, vaginismo, e até estatisticamente, as pesquisas mostram que vaginismo é o tipo de disfunção sexual feminina. Para quem não sabe o que é vaginismo, gente, é a incapacidade da mulher de ser penetrada. Cada vez que há qualquer tentativa de penetração, a mulher inconscientemente fecha o canal vaginal e ali não passa sequer uma agulha, muito menos um Uhum, pênis. Mas o que uhum, me chama a atenção em pleno século XXI é que lá em Fortaleza ela seja muito mais procurada por casos de vaginismo. uhum. E o interessante que ela me contou é que antes de ir para Fortaleza, ela é de Fortaleza, mas antes de voltar para Fortaleza, ela trabalhava como sexóloga em Minas. E ela Hum. me disse que também em Minas a maior procura de mulheres era com vaginismo. E nós Interessante. até ficamos pensando na questão da tradicional família mineira. Faz algum sentido para Sim. você, André? Uhum. Olha, para mim faz. Talvez tenha uma relação. Não sei se o próprio profissional também, às vezes, atrai certos tipos de demandas Bom, para ele, né? Não sei se era faz o sentido. caso. Não sei se era o caso dela especificamente, mas a gente sabe muito bem que o vaginismo atinge muitas mulheres. E Sim, aí, talvez, né, por uma coincidência, ela teve muitos casos desses, né? é Eu possível. Sim, eu aqui não vejo tantos casos de vaginismo. Já Uhum, recebi, sim, mas não tantos. Né? O que uhum, aparece mais para mim é a ausência de prazer mesmo, a anorgasmia ou a dificuldade de ter uhum, orgasmo, né? Em alguma medida. uhum, E uhum, aí, e aí eu penso que, fazendo uma conexão com a família tradicional brasileira e com os padrões uhum, machistas da sociedade, a mulher ela uhum. cresce com uma má visão sobre a sexualidade, né? E Sim, aí sexo é feio, sexo é sujo, a própria vagina é feia, quando ela pega, a mãe uhum, bate na mão dela. sim, Tudo sim. isso faz E com tem até que. aquela coisa da mulher ter que Hum, sentar com a perninha fechada, Sim, né? sim. E aí tudo isso vai reverberar na fase adulta, né, na vida sexual insatisfatória. O vaginismo é uma dessas respostas, muitas vezes, né? O Uhum, organismo da uhum, mulher uhum, rejeitando o que é uma vida sexual uhum, saudável, né? Por uma série uhum, de fatores e a cultura, essa família tradicional brasileira no qual o homem é o provedor e a mulher é dona de casa, né? A mulher tem que ser servil, né? E o homem tem uhum, que manda e a mulher obedece. Tudo isso a gente uhum. sabe, tem são das causas, né? São motivos que levam muitas Sim, faz mulheres sentido. a construir isso no organismo e na mente sobre o vaginismo e Uhum, entre uhum, outros problemas uhum. sexuais, né? Uhum. E até que a gente tem um mito do homem como provedor, e não é só como provedor financeiro, né? Na Sim. verdade, ele é um provedor até da avaliação feminina. Tem até um provérbio popular que diz assim: a mulher tem o cabelo na cintura, ela cortou um dedo e deixou da mesma cor, e ela fica chocada se o homem não notou essa diferença. Mas eu Uhum. também acho que isso tudo tem mudado muito, porque a mulher se Sim, sim. inseriu no mercado de trabalho, né? Hoje Uhum. a mulher também está fazendo mais questão, grande parte das mulheres hoje são executivas, são Uhum. arrimos de família, né? E elas estão fazendo questão também de escolherem ao invés de serem escolhidas. Porque isso Sim. foi assim durante a história toda, né? Uhum. Uhum. Olha, eu também trabalho com educação sexual em escolas e Legal. no ano passado eu fui dar uma palestra para uma turma de segundo ano do ensino médio. Na verdade eram Uhum, duas turmas, era primeiro ano e segundo ano juntas. E uhum, aí eu fiquei muito feliz nessa palestra. Foi uma espécie de introdução à educação sexual. uhum. E aí as meninas, muito bem instruídas, assim, não Muito todas, mas legal. boa parte delas, sabe? Uhum, Então, eram meninas de quê? De 15 anos, mais ou menos, né? 15 uhum, anos, mais ou menos. E aí eu fiquei muito feliz com essa palestra, porque as meninas mostraram um conhecimento muito grande sobre a sexualidade, sobre uhum, os direitos delas, né, que elas podem uhum, dizer não, né, sobre o direito delas de uhum. beijar quem elas quiserem, Sim. sobre o direito delas de Legal. autoconhecimento, sobre Uhum, entender o que é masturbação. E uhum, foi interessante que
dois diretores, dois coordenadores da escola, que era um senhorzinho e uma senhorazinha, estavam na sala o tempo todo, né? Porque acho que eles tiveram medo que eu fosse, talvez, ensinar os meninos e meninas a fazer alguma coisa que eles não devessem, né? E Sim. aí, Como se mas sexualidade fosse algo que não se devesse, né? exatamente, exatamente. Mas a palestra foi muito boa, eu fiquei realmente muito Uhum. feliz no final, porque Nossa, que legal. quando eu vejo as meninas, principalmente, demonstrando esse crescimento do conhecimento sexual, ixi, só me diz que o futuro vai ser bem melhor. E isso me deixa muito feliz. Sim. Não, é uma grande esperança que eu tenho, porque eu costumo dizer nas minhas palestras e conferências, André, que assim, o machismo foi péssimo para a mulher? Foi. O machismo Uhum, continua sendo péssimo para a mulher. Mas o uhum. machismo foi super legal para o homem? Não. Não. Porque o machismo tirou do homem uma condição essencial ao ser humano, que é o direito de fazer escolha. Né? Sim. Quer dizer, tem um provérbio, um ditado popular que diz o seguinte: o cara, para ser macho, precisa ter um pênis duro, ereto, Uhum. e transar com qualquer coisa, E qualquer grande. pessoa, e grande, e qualquer É. coisa que lhe passe pela frente, até mesmo uma vassoura de saia. E é Uhum, claro que nós sabemos, e como seres humanos, né, nós nos atraímos por algumas pessoas e não nos atraímos por outras. Né? Eu tenho sim. paciente que diz, doutora, aquela mulher, se eu tivesse que ter alguma coisa com ela, eu morreria na mão, mas não teria nada Uhum, com ela. Quer dizer, uhum, tiraram do homem com esse machismo, dizendo que o homem tem que ser, tiraram dele o direito de fazer escolha. E tem muitos homens com muita insegurança, exatamente com o que você colocou, com relação ao tamanho do pênis. Por quê? Porque uhum. o mito é de que ele tenha um pênis grande, ereto e que esteja disposto e disponível 100%. Faz algum Uhum. sentido para você, Marcelo, ou André? Não, é exatamente isso que você falou, né? O machismo, muitos homens não conseguem entender isso porque também ainda falta muito estudo, né? Hum, Eu sempre fico refletindo sobre a minha própria vida também. Eu hum, sou uma pessoa jovem, eu tenho 34 anos. E super. eu nunca vi na minha escola esse tema sendo abordado, machismo. Nunca Hum. vi. E olha que eu estudei em escolas progressistas aqui de João Pessoa. Eu Nossa, é estudei em incrível. eu estudei em locais Uhum. que pensavam à frente do seu tempo, mas machismo nunca Uhum. foi uma questão. Então os homens não entendem Hum. como o machismo prejudica eles mesmos. Sim. Quando o machismo diz que ele tem que ter um pênis de 25 centímetros e ele tem um pênis de 14, que é ok, que é um pênis médio, maravilhoso, que vai Tamanho satisfazer todo normal, mundo. né? Exatamente. O Uhum. machismo força esse homem muitas vezes a entrar Uhum. numa depressão ou ter algum transtorno sexual por causa Sim. disso. E ele não percebe isso. Então, é É, muito bom que os homens, e eu fico feliz que você faça esse trabalho, eu também sim. tento falar com os homens, mas eu Uhum. tenho plena consciência que eu falo muito mais com as mulheres, Uhum. porque é um público que acaba me chamando mais, até pela minha história, como Sim. eu contei agora há pouco. Uhum. Mas eu Uhum. pretendo trabalhar muito mais com homens também, porque eu sei da Uhum. importância que é esclarecer sobre esse Sim. trabalho que o machismo faz prejudicar a mentalidade deles em relação à Faz sexualidade. sentido. Uhum. Achar que o pornô faz sentido, que é bom, enquanto o pornô é Uhum. péssimo para eles, só mostra Uhum. uma relação sexual violenta e não saudável. Uhum. Tudo isso a Uhum. gente tem que discutir com os homens para que eles entendam o como o machismo é péssimo para eles. Sim, e você sabe, André, você tem toda a razão. Assim, eu tenho um canal no YouTube, Kátia Toca Você, né? Uhum, E assim, eu faço literalmente um processo de reeducação sim, sexual para os homens, porque como eu uhum, trabalho com ejaculação precoce e vem muitos homens com impotência, etc., às vezes acontecem umas uhum, coisas muito engraçadas comigo. Outro dia, um homem me mandou a foto do pênis dele, e ele tirou assim de baixo para cima, né? E ficou aquela coisa grande. E ele falou: o meu tem 22 centímetros, doutora. Minha mulher disse que uhum. é grande, mas eu acho muito simples. Aí eu falei: querido, tome muito cuidado. Porque o homem que tem um pênis muito grande, ele pode ficar impotente mais cedo do que o homem que tem um pênis menor. Do que o homem que tem um pênis entre 12 e 14. Porque o que vale para um pênis, e eu tenho
batido nisso, não é o tamanho dele, nem a grossura. Se um dedo é suficiente para excitar uma mulher, para levá-la ao orgasmo, para encontrar o ponto G. Não, o que importa é a forma que você usa, e eu ensino muitas técnicas de penetração no meu canal. Mas aí eu brinquei dizendo para ele, você toma cuidado, porque o pênis é o único órgão, né, que desafia a lei da gravidade. Por quê? Porque ele cai para cima. Só que para cair para cima, cara, ele precisa de muito sangue e oxigênio, não é verdade? E para isso, ele tem uma série, além de ter aquela veia grossa, a artéria pudenda, né, que parece uma minhoca que acompanha o pênis, ele tem muitos vasos aqui na base do pênis. Quando esse pênis se ergue, tantas vezes na vida, muitas vezes isso vai rompendo esses vasos da base do pênis e dá uma deficiência chamada de fuga sanguínea, que aqui se faz até cirurgia para a fuga sanguínea e o pênis não sobe mais. E esse pênis maior, como ele precisa de mais sangue e mais oxigênio do que um pênis menor para subir, né? Então esse homem tende a ficar impotente mais cedo. Então, brinquei isso. Eu acho que dessa vez esse moço se tocou, porque ele mandava foto do pênis para mim. Mas não deixa de ser, né, uma verdade também. O como usar. Eu acho que a gente aprende sexo de uma forma muito equivocada, né? Como se fosse uma coisa especial e não como uma coisa natural, como uma coisa saudável, né? Como uma coisa necessária. Porque se você põe hormônio, você produz hormônios sexuais, é a mesma coisa. Você bebe, você faz xixi. Você come, você faz número 2. E se você produz hormônios sexuais, você precisa expelir. E você vai fazer isso como? Ou se masturbando, né? E aí eu ensino muitas técnicas de masturbação, ou numa relação a 2. Não, e aí, mais uma vez, eu retorno para a possibilidade, a importância de estudar, de ler, né? Muitos homens não buscam a literatura, ou não buscam muito, nem dialogar, muitas vezes, com pessoas que têm mais conhecimento do que eles. E aí você falando, se os homens falassem mais com as parceiras e parceiros, eles iam entender como o tamanho não faz tanta relevância. Como esse tamanho é muito mais algo que o machismo impõe, como algo que dá poder, que é o imperador, que é o rei, do que algo como traz prazer sexual. A gente sabe que o nosso meio de trabalho, que as mulheres têm prazer em uma entrada, né, em poucos centímetros, já tem um prazer maravilhoso. Ou seja, ter esse pênis grande tem que ser compreendido para os homens, que é muito mais um status, é muito mais, talvez, uma sensação de poder do que saber que você vai dar prazer para alguém. E muitas vezes o parceiro ou parceira desse homem com pênis grande se incomoda, né? Tem que achar uma posição especial, né? Tem que estar muito bem lubrificado. Ou seja, não tem nada de prático num pênis grande. É o oposto do que a cultura do machismo impõe. O pênis grande tem nada de bom, não tem nada de extraordinário. Pode ser até bonitão num filme pornô desses de quinta categoria, pode. Mas esqueçam, homens, essa história de pênis grande, porque basta você falar com mulheres. Você prefere um pênis grande ou um pênis normal, na média, que lhe satisfaça? Não tem nem comparação. E para os homens também, que fazem sexo anal, seja homo ou bi, eles vão preferir muito mais um pênis que satisfaça do que um pênis que é um braço, né? Que é um cano gigante. E eu te garanto isso, porque eu escuto isso no meu consultório todos os dias. E aí eu penso no seguinte, né? Tem muito aquela fantasia de que o pênis ele precisa ser grande para bater no útero da mulher. Sim. E aí você estava colocando, André, uma coisa super importante que é ler, se informar. Porque existe a fisiologia do orgasmo. Quer dizer, como é que o corpo da mulher e do homem se movimentam durante o orgasmo, durante a excitação. No caso da mulher, o útero ele se abaula, quer dizer, ele sai do lugar. Então, o pênis não teria como bater nele jamais, porque ele sai do lugar quanto mais excitada ela tiver. Inclusive, quando ela atinge o estado de platô, o útero levanta. Então, se o homem tiver um pênis grande, eu brinco dizendo que ele pode ser até pela garganta dela, mas o útero não vai bater, porque o útero está fora do lugar.
E eu que atendo, eu brinco muito com isso. E eu que atendo muitas mulheres, as mulheres se queixam muito de homens que têm pênis grande. Eu já Uhum, ouvi muitas mulheres me dizendo, Kátia, eu saio com um cara uma vez. Se o cara tem um pênis muito grande, aquilo não me satisfaz, ainda me uhum, machuca, e essa, às vezes, é uma das questões que faz com que eu deixe de sair com aquele uhum, cara. Prefiro um uhum, cara que saiba mais, porque eu tenho até um produto, André, que se chama Noite Romântica Turbo com 4 P's. Que quer dizer uhum, o quê? P de posições, onde eu ensino as melhores posições sexuais. O outro P de preliminares, cara, as mulheres odeiam homem que vão direto ao assunto, que não dão uhum, tempo de ela se excitar, né? O terceiro P é o P de produtos. Então, uhum, são posições, produtos, preliminares e tem um quarto B, quer dizer, que o homem que conhece tudo isso da mulher, né? O homem que conhece a parte genital da mulher, que sabe uhum, fazer as preliminares, que conhece o corpo dela, que sabe, tem acho, o quarto P, que é a técnica de penetração, que sabe muitas técnicas de penetração, porque tem técnicas para mulheres que querem engravidar, tem uhum. técnicas para tocar o ponto G, tem técnicas, quer dizer, tem muita técnica de penetração que pouco se fala em técnica de penetração. Então, justamente por ser sexóloga já há 37 anos, eu venho juntando aquilo que os homens mais pedem. E um homem que realmente tem esse conhecimento, ele faz a diferença com seu Uhum. parceiro, com a sua parceira. Cara, quantos casais de homens eu não atendi que dizem assim, olha, eu toda vez que vou ter sexo com ele, eu tenho que me super lubrificar e aquilo que seria mais prazeroso é médio prazeroso, porque ele tem um pênis muito grande. Ou E ele exerce um doloroso, né? interesse doloroso, principalmente, porque é lugar de expulsão. E então, aquele que é penetrado diz, Kátia, o problema é que ele não entende isso. Acha que o amor Uhum, está acabando, uhum, sabe? Acha que a relação já não é a mesma coisa, e não é por aí, né? uhum. Então, isso que você coloca faz todo sentido. Não é a coisa mais importante mesmo. Quando você mencionou o tema que a gente ia dialogar hoje, eu já pensei, caramba, a gente tem que falar sobre diálogo, né? Por mais que seja uma coisa Uhum, batida demais, eu falo quase que uhum, diariamente nisso, mas não tem uhum. como a gente não falar disso. Os casais Perfeito. estão vivendo dia após dia, mas eles não dialogam. Às vezes está fazendo sexo com dor e a pessoa não fala. Às vezes Sim. quer uma posição diferente e a pessoa não fala. Às vezes pensa que o outro quer de tal jeito, mas não Não transfere em pergunta. palavras, né? Será se é isso mesmo? E aí fica só especulando, pensando e não dialogam. E aí é muito importante que as pessoas que estejam nos vendo aqui agora, por favor, Sim, dialoguem sobre as suas vidas sexuais e afetivas no geral também, certo? Porque não sim. é só o sexo que faz a relação. Então, se Não. vocês não dialogam, a relação perde o sentido, né? Não tem como resolver Sim, nada, não tem como saber o que está acontecendo. E aí você pode sim. me dizer assim: ah, Kátia, André, mas eu não consigo falar. Olha, então procura ajuda. Porque se você não consegue É, falar, você não vai conseguir desenvolver relações saudáveis. sim. E nem relações verdadeiras, porque relação pressupõe Uhum. troca. Sim, E sim, você sim. coloca uma coisa super importante, André. Eu vivo dizendo para os meus pacientes, para os meus casais, o seguinte: bater DR é fundamental. Você Uhum. tem que bater DR, porque a vida de um casal não é só sexual. Porém, Uhum. a vida sexual interfere no dia a dia. Quando o Sim. casal não vai bem na cama, quando eles não atingem o prazer, muitas vezes o mau humor do dia seguinte. Uma vez um casal estava me contando, a mulher disse: Poxa, eu vou para a cama, ele tem ejaculação precoce, doutora. Todas as vezes que eu vou para a cama com ele, eu nunca tive prazer, até porque a mulher leva mais tempo para ser excitada do que o homem, por causa da genitália dela, que é mais interna, né? E Uhum. aí, assim, no dia seguinte, aí ele quebrou um copo, uma coisa simples que acontece com qualquer pessoa, e eu queria matá-lo. Mas depois eu fui pensar que eu não queria matá-lo, não era por causa daquele copo.
Eu queria matá-lo porque eu achava que ele não fazia nenhuma força para me dar prazer. Uhum. Então, bater a DR, o diálogo, eu acho que quem está ouvindo a gente, ouça André, lembre do André Memória, que o André está fazendo algo muito importante. Né? Sim, Casal sim. precisa bater DR, precisa conversar, dialoguem muito, contem, peçam aquilo. Eu vejo mulheres dizendo, eu fico sem graça de pedir para que ele faça uma relação oral, porque ele pode ficar pensando onde é que eu aprendi. Né? E Uhum. eu Uhum. digo, qualquer ser humano aprende na lógica, você tem o seu corpo, e o seu Uhum. corpo precisa ser conhecido por você. Você sabe. Por que você sabe das suas necessidades financeiras, profissionais, e não pode saber das sexuais? E até fazendo uma conexão do que a gente está falando agora com o que você falou agora há pouco sobre o tamanho do pênis, se você tem um pênis acima da média ou um pênis abaixo da média, essa conversa sobre qual posição é melhor, como você falou agora há pouco muito bem, Uhum. é fundamental, porque algumas posições favorecem o pênis abaixo da média e outros favorecem o Sim, pênis acima da média, favorecem você de deixar a relação mais agradável, sem dor, uma relação com prazer. sim. Então essa conversa faz diferença até nessa hora. E tem uma coisa super importante aí que você está levantando, da relação com dor. Sabe, André, você sabe, como sexólogo, que as mulheres, algumas mulheres têm um quadro chamado dispareunia, né? Que é Sim, a dor sim. à penetração. Só, Uhum, cara, que quando você tem um casal, ou namorados, ou casados, em que o homem tem um pênis muito grande, fica difícil de você fazer um diagnóstico correto. sim, Será que ela sim. tem mesmo dispareunia ou Sim. é porque aquilo é muito grande? Faz sentido Uhum. para você? Sim, sim, com certeza. E aí, você falando isso, a gente tem que ressaltar mais uma vez o autoconhecimento, né? Ou seja, a mulher tem que se conhecer para que ela entenda se será se é o pênis grande ou sou eu. Porque se ela se Uhum. conhece, ela se masturba, se ela tem um vibrador, se ela teve outras Uhum. experiências, ela vai saber isso. Então ela pode chegar até na clínica, Sim. se for o caso, e dizer, né? Uhum. Então, mulheres se masturbem, né? Isso é muito Se importante, masturbem. É né? tão engraçado, André, que se eu pergunto a um homem no meu consultório, você se masturba? Ele fala, normalmente, doutor, às vezes Uhum, até um pouco demais. Será que é demais eu fazer todo dia uhum, essas coisas? Mas quando chega uma mulher, eu pergunto, você se masturba? Ela fala, bom, ela uhum. gagueja. Aí eu digo, cara, você não toca o seu corpo, mas você resolve sua sexualidade quando você está sozinha. Aí, não, eu até me masturbo. Mas faz Uhum, mal, Kátia? Eu falo, não. Faz muito mal você não se masturbar. Porque você produz uhum, hormônio e mulher ainda faz tumor hormonal por falta de expressão dos hormônios. Se masturbem, eu ratifico o que disse o André. Se masturbem, mulheres, lembrem disso. Se uhum, masturbem. Só tem uma forma de você, além de sexo com outra pessoa, de você expressar os seus hormônios. Eles precisam ser expressos através da uhum, masturbação. E tem tantas técnicas de masturbação. Você uhum, sabe, André, que quando eu peço, eu dou um exercício para as minhas pacientes mulheres, ainda hoje, pleno século XXI, mas eu não estou falando de mulheres com menos cultura, com menos escolaridade, porque fazia isso no SUS e faço isso hoje ainda no consultório. Eu uhum. desenho o que é que eu quero, eu deixo exercício de casa. Vai ser lição de casa, exercício de espelho. Então, ela vai ficar É fundamental. nua, em frente ao espelho, e ela vai procurar lá o clitóris, o pubis, a uretra, os pequenos lábios, os grandes Uhum, lábios, a entrada da vagina, a terra de ninguém e o ânus. Mas, olha, é impressionante. E eu peço que uhum, elas vejam a dupla função, a dupla ação do clitóris, que ao mesmo tempo é a única parte nervada da mulher, psicanaliticamente falando, é o substituto do pênis na mulher, né? Então, é uhum, o clitóris. Então, eu digo, toque o seu clitóris de leve, toque o seu clitóris mais forte, que você vai ver que um toque mais leve gera um grande prazer, uma grande excitação. E um toque mais forte é capaz de machucar, é dolorido. uhum, Né? Descubra o uhum, seu ponto G,
Nossa, como eu ensino para os homens encontrarem o ponto G deles, né? Que, Uhum. ainda mais imagine, no país machista, em que você tem uma das formas de achar o ponto G masculino é introduzindo o dedo no ânus, nossa mãe, isso assim é a menor parte dos homens que fazem. E aí eu ensino a Uhum. outra forma de achar o ponto G, não sem introduzir, buscando lá no períneo do homem, novamente massageando o ponto G. Olha, eu Uhum. tive um caso muito interessante de um casal em que o homem uma vez saiu com uma moça, foi numa casa de massagem quando era solteiro, e a mulher encontrou o ponto G dele, e quando você tem o ponto G tocado, diz que é um orgasmo, não um orgasmo comum, mas um orgasmo de corpo inteiro, é assim descrito pela sexologia. Ele Uhum. gostou disso. Bom, tempos depois ele casou com uma mulher e tudo, e mais tarde, depois de alguns anos, estavam os dois no meu consultório. E ela me Uhum. dizia, doutora, eu acho que ele é gay. Por quê? Porque ele gosta que coloque o dedo no ânus dele. Um homem não gosta Uhum. disso. Eu falei, por que não? Você sabia Uhum. que o homem, quando vai fazer o exame de próstata, muitos homens ejaculam? Aí eu Uhum. fui explicar a ela, porque veja a minha aula lá no YouTube, que tem uma aula sobre ponto G masculino. Está Uhum. perto da parede do ânus. Então não tem nada a ver. Até ela entender isso, Uhum. para ela havia casado com um homem que não gostava de homem, de mulher, e gostava sim de homem. Uhum. E, Kátia, quando você fala sobre esse exercício do espelho, Hum, naturalmente eu já penso num assunto que eu costumo tratar também hum, com grande frequência e que é hum, fundamental para as mulheres. Mais uma vez, eu hum. vou chamar as mulheres aqui. Mulheres, admirem a própria vagina, porque a quantidade de mulheres que acha feia a própria vagina é Nossa, é gigantesca, impressionante. né? E isso Uhum, prejudica elas também, né? Infelizmente. também. Também. Porque, cara, como é que você pode gostar de alguma coisa que, por princípio, você acha feia? Uhum. Né? E aí eu tenho a impressão que, do ponto de vista emocional, já achar feia é uma forma de não ter que tocar e descobrir. É Sim, uma com forma de certeza. evitar esse contato íntimo consigo mesmo. Com certeza. Né? Uhum, com certeza. Então eu digo, olha, nós não vamos olhar a beleza da sua vagina, nós vamos descobrir a sua vagina. Você vai fazer Uhum, isso na sua casa, sozinho, você vai descobrir quem é quem. Né? Como é que você se queixa que o seu parceiro não sabe transar, que não faz uma preliminar legal, mas você mesmo não sabe? Você sabe que aconteceu um caso muito interessante, né? Porque tem uhum, outro mito que retirar a virgindade é uma coisa que dói demais. E não é bem assim, nós sabemos que o uhum, prazer uhum, suplanta a dor. E quando eu estava no SUS, fundando o setor de sexologia, veio um casal recém-casado. E a mulher disse, doutora, eu senti muita dor, mas muita. Ele não conseguiu tirar minha virgindade. E ele falou para mim, tentei por 2 dias. E ela falou, estou com muita dor, estou com inflamação. E só que o uhum, presidente da Associação Brasileira de Sexologia era um ginecologista, né? E uhum, nós atendíamos em conjunto. E ele colocou essa mulher na mesa. E aí ele me chamou com autorização dela. Eu fui ver, ele falou, Kátia, olha onde ele tentou penetrar. Ele tentou penetrar a uretra. Ah, meu Obviamente Deus. que a dor era imensa. E Uhum, você veja o mito de que dói demais, para ela era aquilo mesmo, e para ele. uhum, Então, ele tentou penetrar a uretra, é claro que ele não conseguiu. E aí eu digo, gente, como é uhum, importante. Por isso que eu fiz esse produto com 4 P's, uhum, sabe? Do homem que você. E fiz outro produto chamado Quebrando o Código Secreto das Mulheres, que ali eu vou mostrar a genitália feminina. Isso para o homem, são produtos para o homem. Para o homem saber uhum, o que é que a mulher tem lá embaixo, onde está cada coisa, como é que ele toca. Então, eu mostro a genitália feminina, eu mostro o ponto G da mulher, eu mostro muitas preliminares, enfim, produtos para que o homem conheça, porque, gente, é muita uhum, queixa nesse sentido. Imagine, você diz assim, o homem não conhece o corpo da mulher. A gente ainda diz, ok, mas ela própria não conhecer, uhum. sabe? Muitas mulheres É ainda me triste. perguntam se o xixi sai pelo mesmo lugar por onde sai a menstruação. Uhum.
Eu achei que um dia eu É. não fosse mais falar disso, que eu estaria batido. Mas, Uhum. como você bem colocou, André, acho que isso não vai estar batido nunca. Assim como você colocou que dialogar não é Uhum. batido. Eu acho que Uhum. vai demorar muito tempo ainda para ser batido. Não é Uma verdade? coisa, sim, com certeza, concordo. E aí, mais uma coisa que mais ou menos eu fico feliz, eu vejo que a geração de 20 anos para menos, a geração mais jovem, Uhum. as meninas, elas vêm com a masturbação muito mais tranquila. Então, elas estão se Uhum. masturbando de forma muito mais simples. Opa, tem gente perguntando aqui, André. Deixa eu ver aqui. Leia a pergunta. Se a masturbação é algo importante e o exagero faz mal, fica a Uhum, questão. Quantas socadas por dia é ideal? Cara, uhum. você quer responder essa, Marcelo? André, você quer responder Posso, essa? posso responder, sim, com Então certeza. responde. Então, Quantas ó, socadas por dia, cara? tanto na masturbação como nas relações sexuais, isso é uma pergunta muito comum pra gente, né? Se tem uma Isso. quantidade certa, se tem o que é o correto ou o que é saudável. E a gente Uhum. geralmente não costuma falar em números. Mas você tem que Uhum. ficar atento e atenta, porque a gente pode falar de homens e mulheres que se masturbam demais, né? Sim. Uhum. Se essa masturbação está prejudicando o teu dia a dia, se prejudica o teu trabalho, se prejudica teus estudos na faculdade ou na Perfeito. escola, se ela prejudica a tua relação com os amigos, ou seja, você marcou um cinema e aí você deixou de ir para o cinema para se masturbar, perdeu um compromisso com os amigos que você tanto ama para se masturbar. Você está com um trabalho da faculdade para entregar amanhã e aí você deixa de fazer o trabalho para se masturbar. Você precisa entregar um relatório para o seu chefe hoje. Você não entrega o relatório para poder se masturbar. Ou seja, a masturbação, ela perdeu o sentido de prazer, de leveza do seu dia, de ser algo bom para prejudicar áreas da tua vida, seja uma ou várias. Então, se Pois prejudicou é. alguma área da tua vida, procura ajuda. Você não está legal. Independente da quantidade de masturbações que você faça, seja homem ou mulher. E só complementando, André, eu concordo em gênero, número e grau com o que você coloca, porque cada pessoa vai ter uma necessidade maior ou menor de Sim. orgasmos ao dia. Uhum. Porém, se essa masturbação te impede de se relacionar com outras pessoas, de Sim. obter a relação adulta que nós chamamos, que é a relação pessoa a pessoa, homem, mulher, mulher, Uhum. mulher, homem, homem, Uhum. então ela é prejudicial. É a única forma em que a Uhum. masturbação é prejudicial, se ela te impedir de fazer outras coisas. Vou dar só, Kátia, falando em relação ao sexo, por exemplo. A Hum. pessoa vai e pergunta pra gente: ah, eu faço sexo tantas vezes por dia, é normal? E aí eu sempre dou o seguinte exemplo. Vamos supor que você está numa lua de mel. E aí você está ali uma semana, viajando e livre. E aí você faz Uhum. sexo 10 vezes no mesmo dia. Você está livre, você Uhum. está ali para isso. Então que bom que você fez sexo Tá 10 na vezes. pandemia. É, se deu tudo certo para os dois, excelente. Agora vamos supor outra realidade. Você está no seu dia a dia de trabalho, de estudos. E aí você tem um dia muito corrido. 8 horas de trabalho, mais 4, 5 horas de estudos, relacionamento, tudo isso. Se você está dedicando horas demais à relação sexual, ou seja, você está parando de trabalhar para fazer sexo, você tá parando de fazer o trabalho da faculdade para fazer sexo. Você tá parando de falar com a sua mãe para fazer sexo. Então, Uhum. aí sim, nesse caso, o sexo prejudicou o teu dia. Pode nem ter sido 10 vezes, como foi na lua de mel, foi só duas, talvez. Mas se prejudicou, essa quantidade para você naquele momento não é saudável. E aí, Sim. persistindo isso, procure ajuda, né? Sim, até porque, André, a gente tem uma quantidade de energia para cada coisa, para Sim, falar, para sim. trabalhar, para pensar e para Uhum, transar. Então, se uhum, o indivíduo gastou tudo numa área só, né, vai fazer falta na outra. É como uhum, quando as pessoas trabalham demais. Eu tenho muitos pacientes executivos, são workaholic, que trabalham, uhum, trabalham, trabalham. É claro uhum. que ficam sem tesão. E aí eles não Sim, entendem. Eu falo, cara, uhum. você gastou tudo aqui no intelecto, olha, e aí não sobrou para tesão.
Uhum, Então, as uhum, coisas, por isso que o ser humano vive em busca desse equilíbrio, né? uhum. Vamos ver se tem mais perguntas. O pessoal está gostando. Veja, vamos ver. Pois é, vamos ver, gente. Aproveitem, estamos quase no fim. Já está terminando, já Já já. está terminando, já já. Se Ó, vier mais alguma. teve, acho que é Yuri, o Yuri Aragão perguntou o que que a gente acha da pornografia, do consumo de Hum, pornografia. Vai lá, fala você, cara. respondo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A psicanálise e a sexologia diz o seguinte, que tudo aquilo, né, que te levar à relação genital, tudo aquilo que servir como uma forma de preliminar, ver um pouquinho de filme pornô, dar uma mordiscada, tá? Normal. O Uhum, que é ruim? O ruim é que você se desvie daquele objetivo, né? E você fique preso no outro. Por isso que a sexologia e a psicanálise também define o fetiche, por exemplo, né? Como um desvio do objetivo da relação sexual. O objetivo é o quê? É a relação genital. Pênis e ânus, pênis e vagina, vagina e vagina. E o resto é aquilo que vai levar a essa relação. Eu posso dizer uma palavrinha no seu ouvido, eu posso dar uma mordiscadinha, mas a partir do momento em que eu só atinjo o orgasmo, se eu bater em alguém, se eu humilhar fisicamente, então eu estou partindo para o quê? Para um sadismo, para um masoquismo, né? E a pornografia é uma das coisas que faz com que muitas pessoas desenvolvam até um comportamento antissocial, né? Que vivem só com a pornografia e deixam de se relacionar com outras pessoas. A relação sexual, né, como diria Platão, o verdadeiro amor é o amor entre dois homens. Por quê? Porque ele não implica na procriação. E o uhum, amor entre dois seres é um amor para ter o quê? Excitação, prazer e orgasmo. E não, a partir do momento em que você tira esse prazer para ser um prazer só visual, para ser um uhum. estímulo somente de humilhar alguém, ou de ser humilhado, ou de cheirar o pé de alguém, você pode fazer tudo isso, desde que isso sejam caminhos Uhum. para a relação genital. Faz sentido para E- você? sim, sim, sim. E um recado especial para os homens. Eu falei até um pouquinho sobre isso já nessa live. Vou ressaltar. Hum, Muito cuidado hum. com os homens que veem o pornô ou, em média, os vídeos pornôs como uma relação sexual normal. Em Sim, média, a relação sexual normal de saudável, né? O sim. pornô, ele não retrata uma relação sexual normal. Por quê? Qual é a realidade no qual o entregador de pizza chega e faz sexo com a mulher que ele não conhece? Qual Hum, é? Isso não acontece, gente. não, não. O cara que conserta lá, o encanador, chega em casa e faz sexo. Isso não acontece. O cara não tem preliminar, não tem respeito ao corpo da mulher muitas vezes. A pornografia ensina muito mais o homem o que não é sexo saudável do que é sexo Sim, saudável. Então, concordo em cuidado, gênero, número e grau. sim, Hum, cuidado, homens. Muitos dos atores que vocês acham que aquele cara é o potente, ele fica lá horas e horas, não. Ele está sob efeito de Viagra, de Cialis, de substâncias para que ele tenha a ereção durante alguns minutos, né? Não sim, pense que sim. ali tem super-herói, que ali nada Não, disso. Então, não se guiem pelo pornô, né? Existem pornôs bons? perfeito. Existem, claro, né? Também Sim, não vou claro, generalizar. Mas, claro. infelizmente, boa parte dos pornôs que a gente vê por aí, eles são um Eles são desserviço. deseducadores. Exatamente, exatamente. Eles são um desserviço à sexualidade humana. Então, cuidado, homens. Se vocês forem buscar pornô, tem pornôs produzidos por mulheres que são maravilhosos. Aí sim, eles vão retratar uma relação sexual saudável. É isso, gente. Mas, André, eu vou dizer uma coisa: você já está na minha memória e eu tenho certeza que você está na memória de todos aqui. Me passem suas redes sociais, que nós estamos quase no fim. E eu Sim. gostaria de dizer que esse nosso papo não acabou, né? Nós vamos precisar Vamos, nos encontrar vamos mais marcar vezes. outros. Vamos. Me Kátia, deixe suas redes sociais, querido. deixa.
Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Como eu disse no início, é sempre um prazer falar de sexualidade, de orgasmo, de tudo que remete a essa nossa área que é prazerosíssima. Que linda. Estou à disposição sempre. O meu Instagram está aqui, para quem pode ver, André Memória Psicólogo. Eu faço posts diários sobre relacionamento, sobre vida sexual saudável. Um pouquinho também eu pincelo sobre qualidade de vida, porque uma coisa está conectada à outra, né? Então, Totalmente. se tiver, eu sei que tiveram perguntas que a gente não conseguiu responder, então pode falar comigo no direct, ou vai no direct da Kátia, a gente responde com o maior Isso. prazer, porque nesse Maior bate, prazer. nesse bate-papo não tem como responder tudo, a gente sabe, né? Então, Não. quem quiser falar comigo depois, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, Kátia, e até Obrigada a a você. próxima. Até a próxima. Olha, gente, e se vocês quiserem que eu responda, ou eu ou o André respondamos, façamos uma resposta personalizada, manda a tua pergunta em vídeo, que a gente responde em vídeo e você guarda esse conteúdo só para você. Tá bom? Manda aqui Legal. pelo direct. Eu tenho só um recadinho para vocês. Nós estamos para começar para abrir as vagas para o tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Vai ser a nossa primeira turma do ano e deve começar por volta do meio de agosto. Mas vai me acompanhando aí nos stories, que eu falo com vocês. Eu faço também live toda terça-feira, às 20h30. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, porque sempre tem assunto. E não esqueçam de me acompanhar toda quinta-feira, que eu sempre tenho um convidado maravilhoso que vai ficar na história da vida de vocês. Porque, afinal de contas, como eu sempre digo, em todos os meus conteúdos, eu procuro sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, queridos. Obrigada, André. Boa noite, querido. Boa Muito noite, obrigada. beijo. Beijo.